Pode sentar, a igreja do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Obrigado, levitas. Deus abençoe. Sente um pouquinho aí. Glória a Deus. Irmãos, após o culto, nós estamos no propósito de ministrar ao Senhor durante 1h30. E quarta-feira que passou agora, eu orei atribulado. Você sabe quando é que você ora atribulado? Você ora preocupado. E essa preocupação foi causada por aqueles que estão inscritos para trabalhar e que não estão trabalhando, pelo menos no que diz respeito à oração coletiva. E bateu a preocupação, e eu quase não consegui dormir depois, me desregulou totalmente. Eu falei, misericórdia. E eu não estou acompanhando assim um jejum, né? Nós estamos no propósito de 20 dias de jejum, tem oração, mas eu fiquei preocupado com o que eu não vi, né? O que eu vi não foi bom. Então hoje eu espero que vocês que estão trabalhando no encontro permaneçam após o culto. Posso ouvir o amém de vocês? De vocês que estão inscritos, tá? Pastor, eu posso ficar, não estou trabalhando, não estou inscrito. Pode e deve, nós somos a igreja, e o propósito é para a igreja, e ministrar o Senhor é um privilégio que nós temos, amém? Glória a Jesus. Quem encontrou a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3 fala: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Glória a Jesus. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Jesus. Eu quero falar com vocês sobre marcas de uma igreja viva. Você pode repetir isso? Marcas de uma igreja viva. Ontem eu gravei um vídeo para promover a conferência Ceia Sul, que vai acontecer agora em julho. E lendo ali como é que chama? A página de inscrição, eles colocaram uma frase, eu não recordo agora quem foi que falou, mas muito poderosa. E eu usei essa frase para introduzir o vídeo. E o autor diz o seguinte: toda a igreja cristã é apostólica, pois ser apostólico é ser enviado. Toda a igreja que ela é apostólica, que ela tem a mentalidade missionária,
que tem essa consciência de ganhar alma, de fazer discípulos, de evangelizar. E de fato, ela é apostólica, toda a igreja cristã. E é tão necessário enfatizarmos isso em nossos dias. E eu quero nessa noite reforçar aqui essas marcas de uma igreja viva. Esse trecho que nós lemos, 10 versículos, ele é muito interessante, porque aqui fala de um povo que converteu a Deus, e eles deram evidências da conversão. Paulo fala que eles renunciaram os ídolos, eles queimaram os ídolos, eles abandonaram todo tipo de ídolo, eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, e se converteram para servir esse Deus vivo e verdadeiro. E Paulo fala da igreja de Tessalônica com alegria. Ele fala: eu lembro de vocês, e eu lembro de vocês com gratidão. A recordação que eu tenho de vocês é uma recordação que me enche de alegria. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. E eu fiquei pensando sobre os meus pais biológicos, meus pais espirituais. Paulo fala que nós temos só um pai, né? Só um pai na fé que nos gerou, mas temos muitos pais. Um pai é aquele que de alguma forma ele gera, ele cria, ele educa. E como é que eles lembram de mim? Como é que esses pais, eles lembram de mim? Pense um pouquinho, como é que os teus pais lembram de você? Que recordação eles têm de você? E quando Paulo fala sobre a igreja de Tessalônica, ele fala assim: eu dou graças a Deus por vocês. Porque infelizmente, irmão, existem pessoas que as pessoas até respiram quando eles desaparecem, respiram fundo de alívio, graças a Deus, mas não é assim pela pessoa tá perto, é porque está longe. Não é assim, pessoal? Com certeza você tem alguém que você dá graças a Deus porque está longe de você. Graças a Deus que esse atribulado desapareceu, foi embora, né? Graças a Deus. Mas Paulo, ele olha e fala assim: eu dou graças a Deus por vocês, eu faço menção de vós em nossa oração. Ele fala: lembrando-nos sem cessar. Olha o que ele lembrava, olha o que Paulo lembrava. E aqui eu vejo 3 marcas de uma igreja viva. Aqui Paulo apresenta características de uma igreja saudável, de uma igreja dinâmica, de uma igreja que serve ao Senhor. Primeiramente ele fala de uma fé operante. Ele fala da obra da vossa fé. Dependendo da versão que você tem, algumas falam da fé operante que atua em vós. A fé, ela não é passiva, irmãos. A fé não te deixa numa zona de conforto, acomodado. Algumas versões falam firmeza de fé. Existem muitas pessoas hoje que se chamam cristãos, ou que se dizem cristãos, mas que sua vida não tem nada de cristão. Nadinha, nadinha. Existem muitas pessoas que não entenderam o que é converter a Cristo. Ainda não entenderam. E a nossa oração é que de fato haja conversão. Mas é preciso discernir. É preciso de fato saber o que é ser um cristão. É preciso saber o que é ser uma ovelha. É meio delicado, né, falar assim: como é que ser uma ovelha? O que pode dizer para você que você é uma ovelha? Aqui no caso eu sou a pessoa que posso falar se tu é ovelha ou não, porque eu sou o pastor. Mas você sabe o que é ser uma ovelha? Um dia eu lembro que eu preguei na rádio uma mensagem baseada em João 10, e faz tempo que eu não faço esse programa de rádio. João 10, Jesus ele fala sobre ele mesmo, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele fala que a ovelha, ela conhece o seu pastor, ela reconhece sua voz e o segue. Jesus está falando dele mesmo, mas ali existem aplicações para o ministério de um pastor e também para a vida da ovelha. E ali a gente vê que a ovelha, ela reconhece a voz de Jesus e o segue. Ela não é enganada pela voz de mercenários, ela discerne. Então ela não dá crédito para toda voz que ela escuta.
Não, ela ouve muitas vozes, mas ela sabe a quem obedecer, e ela segue exatamente a voz de Jesus. Isso se aplica também para o ministério de um pastor. E eu falava sobre isso, e teve um rapaz que ele me chamou depois no celular, né, como é que chama? No PV, no WhatsApp. Ele disse: eu sou sua ovelha. Eu sou sua ovelha. E eu tentei lembrar dele, depois que eu fui lembrar quem era. De vez em quando eu o via nos cultos, né? Ele disse: verdade, o senhor falou hoje uma coisa e eu descobri que eu sou sua ovelha. Amém, varão. Seja bem-vindo ao rebanho, tá? Só não estou vendo muito mais ele nos cultos. E hoje eu mandei uma mensagem para uma pessoa que não está congregando. Ela disse: o senhor vai sempre ser o meu pastor. Eu falei, quase corresponde, né? Mas cadê você, ovelha? Eu não te vejo nos cultos. Estão entendendo, irmãos? É uma pessoa que fala que é, mas não é. Fala que é, mas na prática não tem fruto. Na prática não se vê obra. Então Paulo fala de uma característica da igreja aqui, uma igreja com uma fé operante. O apóstolo Tiago, ele fala que a fé sem obras, ela é assassina. A fé sem obras, ela é morta. E o termo, na verdade, ali significa que ela assassina. Uma pessoa que não tem testemunho de fé, ele está assassinando, ele está matando. E ali o contexto de Tiago é exatamente sobre obras. Inclusive, houve uma discussão muito séria e longa se Tiago deveria entrar no cano do Novo Testamento. Porque Tiago é o autor que ele enfatiza a prática das boas obras como um testemunho de salvação. O apóstolo Paulo, Pedro, eles aí enfatizam a graça, salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Significa que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo crer que Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas Tiago não está sendo nem um pouco contra essa verdade que é a salvação pela graça. Tiago está só complementando que o salvo, ele dá testemunho. A fé dele ela é operante, ela tem obras. E Paulo fala sobre isso também em Efésios 2, versículo 10. Quando ele fala que nós somos feitura de Deus em Cristo. E ele fala que Deus preparou obras, boas obras para nós antes da fundação do mundo. Boas obras para andarmos nelas. Então nós entendemos que ninguém é salvo por causa das suas boas obras. Você não conquista a eternidade com Deus porque você faz obras de caridade, doa cesta básica, ou remédios, ou ajuda pessoas carentes. Ninguém conquista salvação por isso. Obviamente isso faz parte dos galardões, faz parte, com certeza. E muitos serão recompensados aqui e também na eternidade. Aliás, todos que fazem. Mas a salvação não consiste nisso, de maneira alguma. Mas com certeza, irmãos, testemunho na vida de um salvo as boas obras. Uma fé que opera, uma fé firme que dá testemunho. Um testemunho de Jesus. E nós somos todos os dias testados, provados, ou somos colocados diante de desafios que são verdadeiras oportunidades para manifestarmos a nossa fé. Às vezes você só vai ter que ficar firme na sua fé, se manter firme, não recuar, como diz o texto, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar firme. Às vezes você só vai ter que ser inabalável, nada vai fazer você recuar, você fica firme. E existem momentos na nossa vida que é isso mesmo, e precisamos da força de Deus em nós, precisamos da graça de Deus em nós, para ficarmos firmes. Quantos estão vacilando hoje? Ou quantos que hoje estão derrubados, caíram, porque não ficaram firmes quando a circunstância pedia apenas fica firme? E talvez você está aqui hoje, passando por circunstâncias, e o maior milagre que pode acontecer hoje é o milagre de você ficar firme na tua fé em Jesus.
Como diz um hino do cantor cristão, firme nas promessas de Jesus. Eu só sei essa frase, sem mais nada. Conhece, Théo? Firme nas promessas? Sabe, tu lembra? Tu ouviu no ventre da tua mãe. Tu estava no ventre, o pessoal cantava. Firme nas promessas de Jesus. Não é assim? Firme, firme. Glória a Jesus. Rapaz, essa música é muito forte, poderosa. E é isso que você precisa, ficar firme. Quantos creem que Deus é fiel? Deus é fiel e eu posso confiar nele. Mas quantos vacilam? Quantos tropeçam? E essa era uma característica dessa igreja, uma igreja que tinha uma fé firme. E Paulo fala assim, que ele lembrava deles sem cessar da obra da fé deles. E é isso que os outros, irmão, vão lembrar de você. É isso que o teu discipulador, o teu pastor, o teu líder de célula, as pessoas que te acompanham, precisam lembrar. Rapaz, aquele irmão, ele podia passar pelo que passasse, mas ele estava firme na fé, firme no propósito, firme, confiante. Ele não foi um vacilão. Algumas pessoas, elas infelizmente estão hoje espiritualmente vencidas, porque não ficaram firmes nas promessas de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Toda tribulação, toda prova, ela é uma oportunidade para você revelar a tua fé, para você manifestar a sua fé em Jesus, em quem eu confio, em quem eu creio de fato. Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Jó dizia, depois de uma experiência de dores, por causa das perdas, doenças, falência, e depois de muito confronto, inclusive com Deus, ele dizia o seguinte: eu sei que tu pode todas as coisas, eu sei que os teus projetos nunca serão frustrados. Para que possamos permanecer firmes na fé, irmãos, a gente precisa primeiramente tomar conhecimento de que a nossa fé, ela é uma fé no Deus vivo. Hebreus capítulo 10, nós vamos ver que Deus, Ele não tem prazer na alma que retrocede. E ali em Hebreus 10, que o autor fala sobre o que Deus fala em Joel: o meu justo viverá da sua fé. Deus não tem prazer na alma que recua, Deus não tem prazer na alma que retrocede. Portanto, irmãos, não olhe para trás, não retroceda, não recue. Jesus, ele chega a dizer que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Paulo fala, deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para que você fique firme na sua fé, você tem que ter esse posicionamento. Primeiramente, não retroceda, não volte. O Deus te tirou de um lugar tenebroso. Quem reconhece isso? Deus te arrancou de lamaçal de pecados, Ele te libertou do império das trevas, irmão. Ele transportou você para o reino do Filho do seu amor. Então você está numa posição hoje privilegiada, mas não retroceda, fica firme na fé em Jesus. Esteja bom ou não esteja bom, permaneça firme em Jesus e nas suas promessas. Isso me faz lembrar de Gideão. Gideão, você vai encontrar a história dele no livro de Juízes, capítulo 6, se eu não estou equivocado. E nos dias de Gideão, os amalequitas, eles eram mais fortes do que Israel, e eles lutavam contra Israel. E os amalequitas, eles eram perversos, eram maldosos, sem misericórdia. Pensa num povo
maldoso. Eles não tinham piedade. Eles não só matavam, eles maltratavam. E eles, para maltratar Israel, eles destruíram as plantações de Israel quando estava-se quase no ponto de entrar na colheita. E o povo então ficava sem a colheita. Resultado: fome, doenças, calamidades, preocupações terríveis. Gideão, sabendo que eles agiam assim, o que ele fazia? Ele colhia ainda verde e deixava, estocava, e ele não guardava no lugar certo. Ele colocava uvas, aliás, o trigo aonde se pisava a uva do lagar, escondido. E Deus viu a atitude de Gideão, porque fé, irmãos, fé, como eu disse, não é passiva. Aliás, fé significa atitude. A fé, ela não fica sem operar, sem ação. Existem pessoas que eles falam que tem uma fé em Deus, mas não tem obra. São pessoas passivas, que não têm iniciativa, que não lutam. E Gideão nos mostra um homem de uma fé. E não é uma fé assim, só natural, porque ele foi inteligente. Para evitar desperdício, ele primeiro faz a colheita antes do tempo. Ele esconde estrategicamente o trigo em lagar. E foi exatamente porque Deus viu Gideão, que Deus envia um anjo. Por causa da atitude de Gideão, de coragem, de indignação, de revolta, mesmo ele não tendo um exército capaz de vencer o exército dos amalequitas, mas ele tomou iniciativa. E foi esse tipo de atitude que fez com que Deus olhasse para Gideão e escolhesse Gideão. Interessante que a saudação do anjo, ela é uma saudação que Gideão não concordava, porque o anjo fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quem já leu a história sabe, ele responde irado: se o Senhor é por nós, por que nos sucede tal coisa? Ele estava muito indignado. Pessoas de atitude são pessoas que se revoltam contra o mal. Você precisa se revoltar contra o mal, querido. Você não pode ficar acomodado, você não pode ficar numa zona de conforto quando não é o que Deus tem para a tua vida. E foi isso que Gideão, ele manifesta. E a palavra do anjo foi: não temas, o Senhor é contigo. E ele faz um monte de prova que eu não vou ficar narrando aqui, mas o resultado foi Gideão que Deus levantou para ser juiz de Israel, e através da sua vida, com 300 homens, ele destrói um exército de milhares, porque Deus viu a atitude dele. Diante do caos, diante das adversidades, diante de desafios, irmãos, e até mesmo da mornidão, da frieza espiritual, requer que a igreja seja uma igreja de fé. Nós só veremos famílias transformadas, jovens, adolescentes, crianças, cheios do Espírito Santo, se nos posicionarmos numa fé operante, para pregar o Evangelho de forma estratégica, inteligente, e crendo que Deus, Ele continua poderoso para salvar o perdido. Quantos creem que Deus vai entrar com salvação na sua casa? Me preocupa quando eu vejo a passividade de crentes. Crentes que não fazem propósito de oração, que não fazem propósito de jejum, que não entram num propósito de vigílias para Deus salvar, para Deus mudar a história. Crentes acomodados. Isso não é fé operante, irmãos. E está cheio de gente assim. Tem uns que estão achando que vão agora contratar intercessores ou pastores para orar no seu lugar. Essa é a impressão que alguns passam. É o crente 6 horas. 6 horas por mim, mas ele não ora. Meu querido, às vezes o sucesso ou a prosperidade é uma falsidade que está enganando a pessoa. Muitas pessoas, eles vivem numa ilusão de sucesso, mas são egoístas demais. E nós temos que tomar cuidado como igreja, porque já temos vida eterna, temos salvação.
Aliás, se não houver em nós uma visão de reino, uma visão de discipular nações, nós nos tornaremos uma igreja acomodada, que não é capaz nem de renunciar a um jogo do Brasil para vir para a vigília. Por falar nisso, rapaz, a propósito, quarta-feira vai ter culto, viu? Eu estou sabendo que o jogo vai ser 7 horas. Eu não estou nem aí para jogo, irmãos. O meu compromisso não é com jogo, não é com Copa, não é com FIFA. Meu compromisso é com o reino de Deus. E se o teu compromisso com o reino de Deus, você vai estar aqui comigo. Mas se não for, fica lá assistindo. Fica lá. Se você vai ter mais lucro assistindo, fica lá. Eu vou ter mais lucro aqui adorando a Deus. E eu vou estar aqui quarta-feira. E não é só eu, porque eu sei que temos uma igreja aqui, um remanescente de gente comprometida com o reino de Deus, que não está acomodado, que está vendo que existe sim uma doença, que se chama pecado. E o pecado é que causa separação entre os homens e Deus. E para que nós possamos testemunhar Jesus, irmãos, revelar Jesus, a nossa fé tem que ser operante. Quem está me entendendo, irmãos? Que testemunho a minha fé está dando? Ou eu estou dando da minha fé? A fé, ela se manifesta. O meu justo viverá pela sua fé. Deus tem os seus, e os seus andam por fé, não andam por vista. Os seus são movidos por saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para a minha vida, e se posicionam. Famílias precisam ser avivadas e restauradas. Eu conversava com o Elionai hoje, nós passamos quase o dia todo junto hoje. De vez em quando eu tiro de horário da Monique, né? E comigo botar os negócios muito, sei lá, como é que chama? É imprevisto, mas é improvisado, não é tão agendado. A Vitória fala assim: pastor, o senhor é muito improvisado. Não dá para saber qual é o seu próximo passo, misericórdia. Porque às vezes eu falo assim: Vitória, prega aí. Ela: como assim? Pô, prega, tu não está aqui no culto, vai lá. Um dia eu tinha uma irmã escalada para pregar, rapaz, eu não olhei a escala, eu comecei a pregar e fui até o final. No final: pastor, você esqueceu de quem estava na agenda? Eu falei: cara, já foi. A pessoa não se manifesta, não diz nem um oi para mim, eu vou pregar, irmão. Não diz assim: pastor, conta comigo, estou disposto, se eu chegar aqui e não estiver na frente, irmão, eu falo: pá, o cabo não quer nada não, eu vou assumir esse negócio aqui logo. Diga assim: quem se antecipa, governa. Aliás, pessoas de fé são pessoas meio para frente, não é não, Rosângela? Pessoas de fé são pessoas um passo na frente, eles não ficam acuados não, irmão. Porque a pessoa de fé, ele tem coragem, ele depende de Deus, não é que ele depende dele, não, ele depende de Deus, e ele abre portas. Aliás, portas se abrem diante de uma fé ativa, e eu creio que Deus quer abrir porta de salvação na tua casa, e se você se posicionar, você vai testemunhar a salvação de Deus na tua família. Uma fé operante é uma fé que contagia. Diga assim: uma fé operante é uma fé que contagia. Eu falei com vocês de Gideão. Deus olhou a atitude dele, e por causa dessa atitude, Deus o levantou para ser, naquela época, o libertador de Israel. E Deus deu uma grande vitória para a nação de Israel. Deus quer dar vitória na tua casa, Deus quer dar vitória inclusive na tua família, mas é preciso que haja em você uma indignação, que você seja estratégico e inteligente para se posicionar. Eu não vou abrir mão do que Deus me prometeu, e eu vou clamar, e eu vou ver Deus operar o milagre em nome de Jesus. Eu lembro quando eu estava em Palmas, eu morei em Palmas 1 ano, e lá tinha uma pastora, não lembro o nome dela agora, se não me engano o nome dela era Silvia. Ela fazia parte do Ministério de Libertação da igreja, e através dela eu ajudei ela num trabalho de, como é que chama esse trabalho com viciados, com dependentes químicos, né? Ela fazia um trabalho social, e eu fui várias vezes com ela nesse lugar, onde pregava para pessoas que estavam no processo de superação, como é que chama? De limpeza do corpo, assim, tem um nome que fala desintoxicação. E eram vários, só que
tinha às vezes que a gente ia mais para dentro do bairro para evangelizar e fazer culto na rua. E depois a gente trazia o povo para a igreja, para o culto. E quando essa mulher, ela via que um daqueles rapazes ou meninas, eles tinham uma recaída, rapaz, era nítido a revolta dela. Ela ficava uma fera. E ela falava com o diabo como se estivesse falando com uma pessoa. Satanás do inferno tem um derrotado. Larga essa vida de Jesus. Jesus comprou com o sangue. Ela brigava com os demônios, irmãos. Eu falava, meu Deus do céu, essa mulher tem uma paixão por esses homens. E o resultado era nítido. As pessoas voltavam. E caiu de novo e ela ficava brigando. Realmente uma mulher com um chamado de libertação de pessoas oprimidas. Então você não pode ser passivo, irmãos. Se o teu filho está vencido pelo pecado, vou falar uma coisa, irmãos. O pecado, ele é também enganador. Paulo fala do engano do pecado. Muitos que estão no pecado estão tão enganados que eles estão achando bom demais. Para que haja uma conversão, a primeira coisa que tem que acontecer neles é uma consciência. Você lembra do filho pródigo? Irmão, estava tudo bem para ele, estava muito bom, irmãos. Distante da casa do pai, dinheiro no bolso, farra, mulheres, pecado à torta e à direita, tudo maravilhoso. Só que foi acabando o dinheiro. E ele chegou no ponto que ele disse o seguinte, olhando para os porcos comendo, ele fala, na casa do meu pai os servos têm de tudo. Ele caiu em si ali. Algumas pessoas que estão lá fora, elas precisam cair em si. Ouvi certa vez que algumas pessoas, o momento mais importante dela é quando elas caem em si. É quando gera consciência. E elas começam a lembrar, na presença de Deus, existe abundância de alegria. O melhor lugar para estar é de fato servindo a Deus. Muitos precisam ter essa experiência hoje. Eu creio no poder da intercessão, no poder da oração. Eu quero te encorajar nessa noite a orar por filhos, pelos teus filhos que estão vencidos por pecado e que estão enganados, achando que está tudo bem. Mas se morrerem hoje, estão perdidos para sempre. Estão afastados de Deus para sempre. Eu não estou falando isso para gerar pavor em você. Eu estou falando isso para gerar fé em você. Deus fez uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então se posicione em fé, que a tua fé seja operante. Não só para você ter vida eterna, salvação, mas para que a tua família experimente salvação. Ore com fé para que os teus filhos recebam um batismo com o Espírito Santo, para que os teus filhos sejam capacitados por Deus conforme o chamado de Deus. A noite de domingo aqui te dedica para a família. Eu preciso encorajar você, homem, nessa noite, a lutar pela tua casa. Os homens, eles sofrem pressões no nosso dia de uma forma muito violenta. Esse dia eu falei para algumas pessoas que está delicado demais. Um homem, ele não pode mais ficar perto de uma criança. Chegou nesse ponto. Porque se alguém denunciar e formar ali uma calúnia, já era para esse homem. Um homem não pode chegar perto de uma adolescente, mano. Na academia tem que tomar até cuidado. Se tiver um adolescente do lado, vai para o outro lado. Eu já vi casos de meninas adolescentes, por maldade, denunciarem pessoas, dizendo que o homem deu em cima e o cara nem falou com ela. Tem gente que é perverso, gente que é maldoso. E aí, meu irmão, para provar o contrário, misericórdia. Houve um desgaste, quem vai acreditar? Então, muito cuidado. Ele nem passou por uma prova dessa na escola. Foi terrível, né? Eu acho que foi a primeira pessoa que ele veio falar foi comigo. Leonai aqui
Está aqui, ó. O homem aparece todo dia no YouTube da igreja, está em outdoor, está em banner. E aí? Meu Deus do céu. Eu falei, não, varão, fica tranquilo, Deus é testemunha, mas vamos orar. E eu disse para o Leonai, ama essa pessoa, perdoa ela e ama essa pessoa. Guarda o teu coração, porque o diabo quer matar a tua fé, mas você tem que guardar a tua fé, perdoando essa pessoa e amando essa pessoa. E foi o que ele fez, e Deus mudou o quadro. E ele não foi envergonhado, e nem a obra de Deus foi envergonhada, pelo contrário, Leonai cresceu não sei quantos % com essa prova, cresceu bastante. Então, meu querido, a tua fé, ela precisa operar, e ela opera também numa indignação. Você não pode vacilar ou esquecer. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, e os meus filhos, eles fazem parte, graças a Deus, de uma geração privilegiada, assim como muitos dos filhos de vocês aqui, porque já nasceram com você sendo um homem de fé, mulher de fé. E eu tenho percebido na história, olhando para os pastores dos nossos dias, aliás, começa a observar, as pessoas que mais Deus está usando hoje, são filhos de filhos crentes. É como se fosse a 4ª geração. Você pode observar, quando você vai para olhar para a vida da pessoa, quem é o pai, quem é o avô, quem é... Aí está lá. Você olha, por exemplo, Malafaia. Quem é Malafaia? Você vai no Malafaia, você vê, quem é o pai dele? Quem é? Aí você vai ver, o pai dele era pastor. Não tinha notoriedade, mas Malafaia se tornou uma voz profética no Brasil. Você vai para Tiago Brunet, aí você vai olhar quem era o pai dele, pastor, avô, pastor, e Deus levantando. E assim vai muita gente. Diga assim, a fé que eu tenho, ela é operante e contagiante. A tua fé, ela contagia os teus filhos. Paulo fala sobre a fé contagiante quando ele fala sobre Timóteo. E Timóteo herdou a fé da sua mãe e da sua avó. Então a fé que está em você, ela contagia. A fé que está em você, ela é transmitida para outras pessoas. Porque a fé é um exemplo, a vida de fé, ela é um exemplo. Nós estávamos no aniversário da minha mãe, e foi dada ali a palavra de homenagem, né, para os netos, filhos. E uma coisa me chamou a atenção, os netos falando. Kivson falou, Carol falou, Maíra falou, e todos falaram, quando falava acerca da minha mãe, eles olhavam a fé dela. Uma mulher de oração. O Kivson falou assim, desde que eu me entendo, eu vejo a minha avó na intercessão. É uma mulher de oração. Olha o testemunho. E foi legal, porque a gente nunca tinha parado para ouvi-los acerca. Então a tua fé, ela está contagiando os teus filhos, e vai ultrapassar gerações, ou atravessar gerações. Você crê nisso? Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração pelos teus filhos. Teus filhos talvez não estejam hoje no culto, mas você está aqui, e o avivamento vai chegar na vida deles. Deus, nós oramos pelos filhos dos teus servos que aqui estão nessa noite. Oramos, Deus vivo, para que a glória de Deus seja manifestada, e que o Senhor toque nos seus corações e desperte-os, Deus, e que eles sejam avivados e ativados para servirem ao Senhor. Nós clamamos, Deus vivo, opera o milagre da salvação, opera, Deus vivo, a transformação, e que haja renovação, em nome de Jesus. Assim como aquele filho pródigo, ele caiu em si e disse, eu vou voltar para a casa do pai, porque ali os servos têm de tudo. Deus, nós oramos para que filhos que estão afastados, distantes, que deixaram de seguir o Senhor, eles caiam em si agora, e eles despertem para buscar, ó Deus, o Senhor, e se voltarem para Ti, e que toda barreira, toda acusação seja repreendida agora. Como igreja nós declaramos avivamento em cada casa, em nome de Jesus. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus.
Paulo fala do trabalho do amor dessa igreja, de um amor verdadeiro. A palavra amor aqui que Paulo usa no grego é ágape. Esse é o termo que está aqui nesse texto. E esse termo ágape fala de um amor altruísta. É um amor incondicional, um amor que não tem interesse. E essa era uma das marcas da igreja de Tessalônica, e era isso que Paulo lembrava dessa igreja. Irmãos, me preocupa aqui a luta que temos para levantar cesta básica. Eu, sinceramente, eu estou um pastor preocupado ultimamente. Me preocupa a luta que tem para levantar cesta básica. Aliás, pessoal da mídia, projeta para mim aí o que é colocado na cesta básica. Quando tiver, vocês me avisam. Vou continuar pregando aqui. Irmão, não era para ter essa luta para levantar a cesta básica. E nem é amor ágape aí, viu? Para dar cesta básica se chama amor filéu, amor fraternal. É um amor de irmão. É um amor que me leva a ajudar as pessoas. Não é amor ágape, irmão. Não é. E é uma luta para levantar a cesta básica. Aliás, você que é um líder de célula, como é que está? Terça-feira, vamos ter de ser aqui. Nem sei quem vai pregar. Quem vai pregar terça-feira? Alguém vem para mim. Mas na próxima terça, após Santa Ceia, é comigo. E eu trago o relatório. E no relatório a gente mostra. Cara, a gente fica assim. Meu Deus, a gente celebra porque tem aqueles que fazem, mas fica triste porque tem aqueles que não fazem. Esse mês eu não fiz esse tipo de reunião. Primeiro mês que nós colocamos identificador de células nas ofertas, a gente descobriu que 25 células não ofertaram uma vez por mês na reunião de célula. Eu falei, misericórdia, não está tendo momento de oferta? 5 reuniões no mês ou 4 reuniões, não é possível que ninguém deu nenhum real no Pix. E se não deu no Pix, irmão, acredito, não deu em espécie. E o foco não é dinheiro. O foco não é quanto a igreja está arrecadando. A questão é marcas de uma igreja viva, uma fé operante, uma igreja que ama de verdade. E como é que vai expressar amor, irmãos? Como é que eu expresso amor? Como é que se expressa? Como é que se manifesta amor? Paulo fala que sem amor eu posso fazer inclusive doações. Paulo fala que sem amor eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, só que não vai ter nenhum resultado, não vai ter nenhuma eficácia. Então nós aprendemos que nem sempre o que eu faço expressa amor, mas uma coisa é certa: é impossível amar sem doar. Todos nós temos o DNA de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E o que ele fez? Ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho unigênito para nos dar salvação, nos dar vida eterna. A prova do amor de Deus consiste nisso, em ele ter dado o seu filho. João escreveu, 1 João capítulo 3,16: nisto consiste o amor, assim como Cristo entregou-se a si mesmo, ele fala, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então é possível sim fazer muita coisa com motivação corrompida, buscando retorno, buscando algo de volta, fazer para, o que eu vou ganhar de volta? Que de certa forma não é errado, é a reciprocidade, que é uma lei poderosa da vida, é a mutualidade, um ajuda o outro e está tudo certo. Aliás, temos que ser gratos, e a forma de sermos gratos é retribuindo. Mas o amor altruísta é diferente. O amor altruísta, ele vai fazer independente do retorno. Aí, ó, colocaram. É isso aqui, ó, por célula, né? É isso aqui que uma célula dá. Então, se aqui tem quantos elementos? 8 elementos. Uma célula com 8 pessoas já resolve isso aqui.
Sim ou não, pessoal? Eu vi vocês ficarem desanimados assim. Bateu forte aí. Você não está dando o teu alimento, né? Pastor, meu Deus, nem fala. Pega ele de jeito e... Rapaz, tu fez passar vergonha no culto. Eu vou depois mostrar num culto aqui aberto as células que contribuem e que não contribuem. Não hoje, em outra ocasião. Porque tem gente que ele vive na empolgação do outro. Nós somos uma igreja viva. Cadê você na sala de oração? Cadê você na vigília? Que igreja viva é essa que tu não está parte? Só está recebendo. Só usufruindo do que é derramado, mas não está semeando. Eu vim aqui hoje para dizer para você, uma igreja viva, ela tem marcas. E não é uma organização, não, porque são discípulos, são ovelhas que têm essas características. E aí no coletivo isso fica muito forte, fica muito poderoso, irmãos. Então eu lembrei aqui de falar da cesta básica porque é um negócio básico. É uma prova, uma evidência de um amor filéu, de um amor de amigo, de alguém que ama e que ajuda. E a gente nem está limitando. É só uma forma, de ser fácil, fica à vontade. Porque se a tua família tem condição de doar uma cesta básica por mês, meu irmão, glória a Jesus, faça isso. Teve uma família que congregou conosco, até o domingo passado, eles retornaram para a cidade deles. E quando eles viram esse projeto, eles, legal, porque eles já tinham o propósito de todo mês doar uma cesta básica. E aí não foi a cesta básica dele, mas foi mais uma cesta básica dentro da sala deles que vinha através dessa célula. Mas ele já serve a Deus nesse propósito. Aliás, eu quero te dar essa dica: faça um propósito de ajudar pessoas, ajudar projetos. E isso não quer dizer que é amor ágape, é um amor filéu, mas é amor. Paulo fala que essa igreja tinha um amor incondicional, um amor altruísta. Porque, irmãos, se nós fizermos as coisas com essa expectativa do retorno, a gente pode parar, a gente pode desistir. Eu confesso a vocês que se eu fosse olhar para resultado, para, vamos falar assim, feedback, irmão, eu já tinha desistido há muitos anos atrás. Há muitos anos. É muito difícil você ver pessoas se desviando. É muito difícil você ver pessoas trocando a glória de Deus por coisa mundana, irmão. E eu lembro de Paulo fala assim: todos me abandonaram. Eu falo, rapaz, ainda bem que nem todos me abandonaram. Aí Paulo falou, todos me abandonaram. Eu falei, caraca, Paulo sofreu muito. Demais. Mas não é fácil. Pessoas desistindo, pessoas vacilando. E eu sempre lembro do que Jesus disse para Pedro, porque quando a gente fala desse amor aqui, é impossível não lembrar de Pedro. Coisa que lembro quando Jesus, depois que ressuscita, ele continua a conversa com Pedro. É interessante isso, porque Jesus teve um diálogo com Pedro. E o diálogo era o seguinte: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado. Aí Pedro fala assim: Jesus, o que é isso, Jesus? Não vai acontecer. Mas depois ele muda a conversa e fala: Jesus, eu vou dar minha vida por ti. Jesus, eu te amo e eu vou dar minha vida por ti. E aí você sabe da história. Jesus foi preso, crucificado. Pedro nega Jesus. Jesus ressuscita e Jesus aparece para Pedro e continua a conversa. Qual foi a continuação? O que foi que Jesus perguntou para ele? Pedro, tu me amas? Jesus só continuou a conversa com Pedro. E agora Pedro estava envergonhado, sem ousadia, porque ele deu provas de que não amava Jesus, ele negou Jesus. Talvez você está aqui hoje e você disse: Jesus, eu te amo, eu dou a minha vida por ti. Você já cantou não sei quantas vezes: eu gastarei a minha vida por ti. Não está dando 1 quilo de feijão na célula. Eu vou usar a cesta básica agora aqui.
Você nunca vai esquecer mais de dar o teu alimento no mês. E se esquecer, misericórdia, não sei o que fazer mais para você. Tem que orar para tu ressuscitar, porque tu está morto. Porque o morto não ouve, não enxerga, não sente. O morto não faz nada. Precisa de uma ressurreição. Vamos cantar aquela música da cantora, ressuscita, né? Preciso de um milagre. Vai acontecer milagre em nome de Jesus. E aí Jesus continua, e Pedro fala assim: Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas como ele responde, ele não responde usando o termo ágape, porque Jesus pergunta usando o termo ágape. O problema não, né? Vamos falar assim, o nosso português às vezes ele é limitado. Então a gente fala amor para tudo. A gente fala eu amo meu cachorro, eu amo meu papagaio, eu amo meu curió. É a mesma coisa. Só que na Bíblia tem pelo menos 4 termos dessa palavra amor. Então Pedro responde usando o termo phileo, eu te amo, ou seja, o amor de amigo, o amor de irmão. Aí Jesus pergunta a segunda vez, ele responde da mesma forma. E ele pergunta a terceira vez, e foi quando Pedro, ele disse: tu sabes que eu te amo. E aí ele responde à altura. Eu vejo ali na vida de Pedro a restauração de Jesus. Jesus está continuando a conversa com Pedro. E o que Jesus fala para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu sempre lembro desse diálogo de Jesus com Pedro. Não é por causa do amor às ovelhas, ou do amor ao ministério, não é por causa do que o ministério promove, que tem essa questão do ônus, né, da dor, do preço, mas tem muito bônus, tem muita bênção, irmãos. Mas não é fácil. Eu sempre lembro isso aqui, é por amor a Jesus. E aí vem uma grande chave que João nos dá: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu quero te encorajar a despertar para o amor profundo de Deus. Deus te ama e ele te amou primeiro. E assim como João entendeu, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, irmãos. Quando uma pessoa entende o amor de Deus e recebe o amor de Deus no seu coração, receber o amor de Deus é receber Jesus, irmãos. É receber Jesus como Salvador, como Senhor. Eu só recebo o amor de Deus se eu abrir o meu coração para receber Jesus, porque é em Jesus que eu me torno filho de Deus. É em Jesus que eu sou reconciliado com o Pai. Toda prova do amor de Deus consiste em ele ter dado Jesus para salvar. E é esse amor que opera em nós. Então, eu não estou falando de uma oferta que eu dou para Deus porque eu produzo de mim. Não, é algo que Deus coloca em mim. Que Deus abra o teu entendimento nessa noite, e você entenda que o amor de Deus já foi derramado no teu coração. Paulo fala em Romanos 5, versículo 5: o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Olha o que ele fala: na esperança não há confusão, ou seja, não existe desânimo. Ele fala: pois o amor de Deus foi derramado em nosso coração, juntamente com o Espírito Santo que nos foi dado. Quem recebeu o Espírito Santo, recebeu o amor de Deus. E é esse amor que opera. Então eu não estou dando algo que eu, pego de fora. Não, é algo que já está operando em mim. E é esse amor que Paulo fala, que ele se lembrava que operava na igreja, do trabalho do amor. Esse amor altruísta, capazes de morrer por Jesus. E eles eram perseguidos, sofriam tribulação, mas eles davam testemunho. Foi tão impactante. Paulo fala: e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Irmãos, o amor dessa igreja era tão nobre, tão poderoso. Paulo chega a dizer que não precisava nem pregar mais. Todos que sabiam da história deles reconheciam, enxergavam. Então o amor de Deus já foi derramado no teu coração. Não vou dizer que se torna fácil, mas existe um mandamento que é dado aos homens,
Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, quando ele fala: maridos, amem vossas mulheres. Diga assim: maridos, amem vossas mulheres. E o que me chama a atenção é que Paulo lhe coloca Cristo e a igreja para exemplificar a relação de um marido e de uma mulher. E Paulo fala: assim como Cristo amou a igreja. Olha o padrão, olha o parâmetro. Maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Meu Deus. Paulo não fala assim: olha para aquele marido top, olha para aquele marido da irmã. Não, o padrão é Cristo. Jesus ele fala: amem uns aos outros como eu vos amei. Paulo fala: maridos, amem vossa mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Entregando-se a si mesmo. Para quem ele se entregou? Para Deus. Mas qual o objetivo? Apresentar para si mesmo uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma noiva perfeita. Para que Jesus tenha a igreja, ele teve que morrer pela igreja, entregar a si mesmo pela igreja. Homens que são casados, maridos que são entendedores dessa palavra, eles se entregam a Deus, eles temem a Deus. E essa entrega ao Senhor faz com que eles consigam apresentar para si, assim como Cristo, uma esposa. Eu digo o seguinte: isso aqui parece uma heresia, mas não é heresia. Todo homem tem a mulher que ele semeia. Diga assim: todo homem tem a mulher que ele semeia. Tudo que você como marido semear na tua esposa vai se multiplicar na tua vida. Se você não tem, é porque você plantou pouco. Você pode começar a plantar hoje. Você pode ter muitas expectativas em relação ao teu cônjuge, mas você só vai receber o que você plantar nela. E isso é uma coisa que Jesus fez. E é por isso que Jesus ele nos tem, porque ele deu a sua vida por nós. Ele entregou-se a si mesmo por nós. Ele nos amou. E é esse tipo de amor, o amor ágape, o amor altruísta. Interessante que os votos do matrimônio, eles são bem delicados, né? Na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza. Que mais? Não, o Douglas vai casar. Não é por acaso que tu está aqui hoje. E aí muitos na pobreza, quando está começando, né? Mas depois de um tempo se empobrecer já era, irmão, fica só. Se falir, tu está rodado no mato sem cachorro. Nem gato tem para caçar. Homens de Deus, existe uma pressão social na vida de vocês. Mas deixa eu falar algo para ti. Existe uma graça de Deus que opera na tua vida. Varões, assim como o Gideão, ele se posicionou, e Deus usou a vida dele para libertar Israel. Se você se posicionar, Deus vai trazer provisão na tua vida, na tua casa. Todos os homens, eles têm da parte de Deus algumas prerrogativas, e uma delas é a de ser protetor da sua casa, de proteger a sua casa. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, viu galera? Está tendo muito homem afeminado. Não estou falando do homossexual, de homens afeminados, homens com comportamento de mulher, com postura feminina, e não são gays. A ciência ela explica sobre o cérebro masculino e o cérebro feminino. Existem às vezes homens que têm traços, ou vamos falar assim, características que são mais de mulher, assim como tem mulher que tem características que é mais de homem. E isso não faz da pessoa homossexual, uma lésbica. Por que não faz? Porque Deus fez o homem para ser homem, a mulher para ser mulher, e está pronto. Foi para isso que nós fomos feitos, e assim que tem que ser, irmãos. Agora, esses aspectos, eles estão sendo de certa forma induzidos. É vamos falar assim, uma cultura. E Deus tem levantado movimentos de homens para restaurar inclusive os homens.
Está tendo um resgate da masculinidade. Homens estão precisando ser resgatados na sua masculinidade, ou seja, homem é macho, porque infelizmente afeminaram os machos. E muitas mulheres, elas acabam afeminando os meninos. Tem mães que estão criando os filhos homens, afeminando eles, que não dão para esse menino oportunidade de exercerem papel de homem, para desenvolver autonomia, para protegerem. É um protecionismo exacerbado que, meu Deus do céu, e essa pessoa, quando se vê diante do perigo, não vai saber fazer nada, porque ele viveu o tempo todo debaixo de um protecionismo doentio. Então, estude sobre isso, porque eu não tenho tempo mais de falar aqui. Mas cuidado, e vocês que são homens, como diz o apóstolo Paulo, amem suas esposas. Isso fala de proteger a sua esposa, proteger o seu filho. Outro aspecto voltado para o homem, provisão. Provedor. A tua mulher pode trabalhar e deve trabalhar, glória a Deus por isso, mas você, varão de Deus, tem a graça de Deus de ser o provedor da tua casa. Outra capacidade que Deus deu aos homens é a capacidade de liderar. Seja o líder da tua casa. O que o líder faz? O líder, ele guia, ele conduz. O líder, ele tem vamos falar assim, um ponto de chegada, tem um ponto de partida, mas ele sabe para onde está indo. Ele sabe qual o propósito de Deus para a sua vida, qual o propósito de Deus para a sua família. Aliás, para uma pessoa casar, ele tem que ter isso muito claro. Qual o propósito de Deus na minha vida? Qual a visão de Deus? Para onde eu estou indo? Para onde eu vou levar a minha mulher? É importante saber disso. Para onde eu vou conduzir a minha família? E olhe para mim aqui, varões. Não seja como o rei nos dias. Tem um rei que nos dias do profeta Isaías, é um negócio estranho aquele rei, o rei Ezequias. Cara, é uma das leituras mais tristes que eu vejo na Bíblia, porque esse rei adoeceu, por causa da sua fé Deus o curou. Deus deu para ele 15 anos de vida, você deve lembrar dessa história. E nesses 15 anos nasceu um filho chamado Manassés. Só que Deus falou para esse rei, enquanto ele estava vivo, que haveria um tempo futuro de assolação, de destruição, que o povo ia ser levado como cativeiro. Sabe o que ele fez? Está tudo bem, não vai ser no meu reinado. Eu acho muito triste essa leitura, porque como não era no reinado dele que ia acontecer, mas ia ser depois. E o que você vai ver na história é que Manassés foi o pior rei de Israel. E foi exatamente no período desse rei que os assírios invadiram e destruíram Jerusalém. Mas o que me deixa pasmado é a passividade daquele rei. Está tudo bem, não vai ser comigo. Ele mostrou um egoísmo terrível. Quero falar para você nessa noite, você que é pai, você que é varão, que esse amor, que essa marca, ela opere no teu coração, e que não haja nem sequer sombra de egoísmo dentro de você, mas que o teu amor te leve a renunciar, seja o que for, a renunciar à própria vida, a dar a própria vida, a pagar o preço, para ver as tuas descendências, os teus filhos, vivendo na presença de Deus, e vivendo as promessas de Deus. Eu penso que algumas pessoas podem até viver promessa de Deus, mas o melhor não é só promessa, é viver na presença de Deus. E eu creio que Deus colocou no meu coração falar sobre essas marcas hoje, para despertar nós, para
vivermos o amor profundo de Deus. Esse amor profundo de Deus, ele já foi derramado em nosso coração. E a terceira marca, Paulo fala da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Diga assim: fé, amor e esperança. A nossa esperança, ela é viva, e nós estamos aguardando Jesus. Jesus, ele virá buscar a sua igreja. Jesus, ele voltará para uma igreja viva, a igreja que vai fazer parte do arrebatamento, e você faz parte dessa igreja em nome de Jesus. Ela tem essas marcas: fé, amor e esperança. O texto aqui fala paciência da esperança, significa perseverança. Eu persevero na esperança que eu tenho. Alguém disse que quando a pessoa perde a esperança, acabou tudo. E é fato. É por isso que o crente, ele supera depressão, ele supera abandonos, ele supera rejeição, porque ele tem uma esperança em Jesus. E às vezes é a única coisa que fica, é a esperança. Ela é a mais poderosa dessas marcas, ela é a mais poderosa. E nós fomos batizados por uma esperança. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele fala: se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas ele fala: na casa de meu pai existem casas, existem moradas. Jesus prometeu que ele vai voltar, e ele virá para buscar a sua igreja. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará sem que se cumpra. A palavra de Deus, ela afirma que Jesus, ele virá para buscar a sua igreja. Antes da virada do milênio, essa era a mensagem mais pregada, mas havia uma ênfase no fim do mundo. É como se o milênio fosse acabar, e houve muita gente que converteu, com medo de ir para o inferno. Parece que hoje nós estamos vivendo aquilo que Pedro fala: muitos que escarnecem, muitos que zombam, muitos que desdenham, porque a mensagem da volta de Cristo é a mensagem que a igreja prega. Só que muitos que aceitam Jesus por causa do fim, ou pensando na perdição eterna, e quando não acontece, eles se afastam. Mas o fato é o seguinte, irmãos: Jesus, assim como ele foi assunto ao céu, ele virá, e todo olho o verá. E a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Faça um exame dentro do teu coração. Eu fui bastante enfático nessa noite. Como é que está a tua fé? Como é que está o amor? Como é que está a esperança? Dessas três marcas, quais delas você precisa romper, superar? Você precisa deixar que elas desenvolvam-se, que elas cresçam em você. Eu quero te convidar a ficar em pé. Enquanto os irmãos vão estar louvando a Deus, eu já falei demais. Falei muito hoje, misericórdia. Que não sejam apenas as minhas palavras, mas que Deus use cada palavra que sai da minha boca hoje, para gerar em você essas marcas. As marcas de um cristão vivo, as marcas de uma igreja viva. E pelo amor de Deus, abençoe o projeto social da igreja. Adote esse projeto, que a tua fé seja operante,
Que o teu amor seja um amor que também opera, e que a tua esperança seja ainda mais avivada em Jesus Cristo. Eu quero dar a oportunidade para você que hoje caiu em si, assim como o filho pródigo, você caiu em si, e você hoje quer reconciliar com Jesus. Você decide voltar para Jesus, você decide dar um passo para viver para Deus e com Deus. Enquanto os irmãos vão estar louvando a Deus, você pode vir aqui à frente. Você que hoje está aqui e quer entregar sua vida a Ele, a Jesus, eu quero te encorajar, abra o seu coração. Jesus, Ele veio exatamente para salvar e buscar o perdido. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que se arrependa e viva. Ele está chamando por você. Feche teus olhos. Prostrado estou diante de Ti. Queremos Sua glória, ó Deus. Queremos Sua glória, ó Deus. Rendido estou diante de Ti. Eu quero tocar os céus novamente. Desejo tocar os céus novamente. Eu quero ver minha nação Te adorando. Quero ver minha família Te buscando. Quero ver minha igreja clamando por mais Deus. Eu quero ver minha nação Te adorando. Quero ver minha família Te buscando. Quero ver minha igreja clamando por mais Deus. O meu coração clama por avivamento. Clama por avivamento. O meu coração, Senhor, clama por avivamento. Clama por avivamento. Oh, avivamento. Ressuscita, ó vale de ossos secos, tornem a viver. Levanta-se, prostrado estou diante de Ti. Queremos Sua glória, ó Deus. Glória a Jesus. Nós temos um jovem aqui. Glória a Deus. Qual é o teu nome, filho? O Juan está aceitando Jesus. Glória a Jesus. Se tiver mais alguém, nós queremos orar com você e por você. Se não tiver, nós vamos orar pelo Juan. Existe uma grande festa no céu nessa noite. A Bíblia fala que quando um pecador se converte, o céu se alegra, anjos se alegram. Então os anjos estão se alegrando, e a igreja da terra também se alegra. Glória a Jesus. Mas eu estou esperando por você. Você que precisa reconciliar. Você reconhece que precisa voltar, e é difícil voltar. O Eliana me falou hoje: pastor, é muito difícil a volta. É muito difícil regressar. Eu não sei o que é isso, porque Deus tem me sustentado na sua presença. Mas eu posso afirmar para você: o Espírito Santo te ajuda o tempo todo. E se você decidir voltar, Ele vai te fortalecer. E você vai viver o que a Bíblia fala: a glória da segunda casa.
Diga assim: Deus, diga assim: Deus, Ele tem uma glória para a segunda casa. Deus tem uma glória para você que precisa voltar. E a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Glória a Jesus. Deus, nós oramos pelo Juan. Obrigado porque hoje o Senhor despertou ele. O Senhor gerou nele, Pai, um novo nascimento. Ele está aqui diante desse altar, confessando a Ti publicamente como o Senhor, como o Salvador de sua vida. E como igreja nós ministramos sobre a vida dele. E cremos de todo o nosso coração que ele já foi perdoado, que ele já foi, Deus, resgatado. E nós oramos abençoando a sua vida. Juan, ora comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criatura e me enche com o teu Espírito Santo. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e eu recebo o teu perdão. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Deus te abençoe, Juan. Deus te abençoe. Me dá um abraço aqui, Juan. Deus te abençoe, Juan. Meus irmãos, a gente vai continuar, bem? Vou orar aqui encerrando, mas a gente continua por mais 1h30 de tempo ministrando ao Senhor. Quem quiser vir aqui dar um abraço no Juan, fica à vontade. Dá as boas-vindas para ele, amém? Levante a sua mão. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em Cristo Jesus. Quem vai continuar